Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui e nesse vídeo eu vou estar falando sobre a aposentadoria por invalidez, que agora é mais conhecida por benefício por incapacidade permanente. Muitas pessoas têm dúvidas, se perguntam, por exemplo, eu recebo aposentadoria por invalidez, essa aposentadoria pode ser cortada pelo INSS? E se o INSS cortar minha aposentadoria, isso é certo? Como que eu faço para recorrer dessa decisão? Por que que o INSS corta a aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade permanente, sendo que o nome é incapacidade permanente, já diz que é uma incapacidade permanente que o segurado está inválido por trabalho que foi comprovado em uma perícia que de forma alguma esse segurado tem condições de trabalhar. E como que o INSS corta uma aposentadoria, sendo que foi considerado em uma perícia médica, seja lá no INSS ou judicial, que esse segurado se encontra ou se encontrava em uma situação que estava inválido por trabalho. Por que que isso acontece? Então, nesse vídeo eu vou estar falando aqui desse assunto tão importante que muitas pessoas têm dúvidas, gera muitas dúvidas por conta disso, que é um benefício e é concedido apenas por segurado que está inválido, que está incapacitado permanente de trabalhar e infelizmente mesmo assim muitos segurados acabam sendo convocados para passar por perícia e acabam perdendo o benefício. Então, por que que isso acontece? Vamos lá. As regras do INSS, todo mundo sabe que existe o famoso pente fino do INSS, que convoca vários segurados aí para passar por revisão de benefícios, tanto o segurado que recebe uma aposentadoria, e agora também o segurado que recebe um auxílio acidente, que também pode ser convocado, segurado que recebe aí um BPC Luas também, que pode ser convocado para passar por uma perícia e pode cortar o benefício. Então, por que que isso acontece? Vamos lá. Lógico, existe uma regra e lei que alguns segurados que não pode ser convocado de forma alguma, que eu já falei em vários vídeos aqui, que são aqueles segurados que é aposentado por invalidez, que já completaram 60 anos de idade. Por exemplo, se o segurado que é aposentado por invalidez tem 60, 61 anos, 62, 63, esse segurado, o INSS não convoca esse segurado mais. Ou o segurado também que já recebe aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos, junto com auxílio doença, por exemplo, recebeu 5 anos de auxílio doença e aí depois foi convertido para aposentadoria por invalidez e já tem 10 anos. Então 5 com 10 dá 15, então já recebe o benefício há 15 ou há mais de 15 anos e tem 55 anos de idade ou mais. Então esse segurado não pode também ser convocado, e também aqueles segurados que são portadores do vírus HIV. Então, por lei, esses segurados não podem ser convocados de forma alguma. Mas aquelas pessoas, mesmo que não estão nesse grupo de pessoas que eu falei, que recebe aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade permanente, mesmo o segurado que conseguiu o benefício através de um processo judicial, mesmo esses segurados pode ser convocado para passar por revisão do benefício, e infelizmente pode acontecer, e infelizmente na maioria das vezes acontece, de ter o benefício cortado. Uma coisa que é muito injusta, no meu ver. Porque o segurado que recebe a aposentadoria por invalidez que foi concedida através de um processo judicial, passou por perícia, foi comprovada a incapacidade permanente e no final do processo o juiz entendeu que o segurado tem direito de receber o benefício, concedeu a aposentadoria por invalidez. Aí o processo é transitado e julgado, não cabe mais recurso. Aí o INSS, depois de algum tempo, convoca esse segurado para passar por revisão do benefício. Lógico que o INSS vai cortar esse benefício, porque lá atrás o segurado já passou por perícia no INSS e o pedido foi indeferido. Nem o auxílio doença o INSS concedeu, cortou o auxílio doença ou a aposentadoria, e o segurado passou por
entrou com um processo judicial e foi concedido esse benefício através de um processo judicial. Lógico que se o INSS convocar, vai cortar o benefício, porque o segurado já passou por perícia lá atrás no INSS e não foi concedido o benefício, e foi concedido através de um processo judicial. Então, de forma alguma, esse segurado não deveria ser convocado para passar por revisão do benefício, porque através de um processo judicial transitado e julgado, que significa que não cabe mais recurso, não pode mais recorrer, mas infelizmente o INSS convoca esse segurado e acaba cortando o benefício desse segurado. Então, isso se você for parar para pensar, muitas pessoas relatam que o INSS é rigoroso, que corta benefícios de muitos segurados injustamente. E lógico que isso acontece. Na prática, isso acontece porque o segurado, estou falando aqui, o segurado que recebe um benefício que foi concedido através de um processo e que foi transitado e julgado, e mesmo assim o INSS convoca o segurado e acaba cortando o benefício do segurado. Se em uma perícia falar que passou pela perícia e o perito do INSS entendeu que o segurado já tinha se recuperado. Como que se recuperou, sendo que o segurado passou por uma perícia e foi comprovado que o segurado estava inválido para o trabalho? Aí muito se fala que hoje a medicina está avançada, que pode se recuperar. Como assim que vai se recuperar de uma invalidez? Passou por uma perícia. Tanto a perícia do INSS é rigorosa, como na judicial, perícia judicial é rigorosa também. Se o perito constatou que o segurado está inválido para o trabalho, então significa que, infelizmente, o segurado não vai ter mais como se recuperar. Então, como assim que o segurado do nada vai se recuperar? Aí passa por uma perícia de revisão e é considerado apto a trabalhar? Isso não significa de forma alguma que o segurado tem condições de trabalhar, porque ao ver do perito foi constatado que o segurado se recuperou. No meu ver, isso é injusto e eu acredito que de forma alguma deveria isso acontecer, porque se o segurado passou por uma perícia, foi comprovado lá atrás que o segurado infelizmente estava inválido para o trabalho, como assim do nada vai se recuperou? Isso de forma alguma deveria acontecer, mas infelizmente você que recebe aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade permanente, é permanente só no nome, porque infelizmente você pode passar por revisão do benefício e se depender, você pode passar por um perito lá no INSS e ele entender na avaliação dele que você já se recuperou do seu problema de saúde, que agora você tem condições de trabalhar. Infelizmente seu benefício pode ser cortado, a não ser daqueles segurados que eu já falei aqui no vídeo, que são segurados que recebe o benefício, a aposentadoria por invalidez, que já completaram 60 anos de idade ou que tenha mais, não pode ser convocado, os portadores do vírus HIV e também o segurado que já recebe o benefício há mais de 15 anos, incluindo auxílio doença e aposentadoria, e que tem 55 anos de idade ou mais. Então esse segurado não pode ser convocado, mas outro segurado que recebe aposentadoria que não está nesse grupo, nessa lista que eu falei, pode ser convocado infelizmente e pode perder o seu benefício. Foi convocado e mesmo que você leve uma documentação, quando você é convocado para passar por uma perícia, lógico que você tem que levar uma documentação para comprovar que continua sem condições de trabalhar, para continuar recebendo benefício, seja um auxílio doença, uma aposentadoria, qual que seja o benefício referente à incapacidade para o trabalho. Tem que levar a documentação para comprovar que continua sem condições de trabalhar. Mesmo que você, se for convocado para passar por uma perícia de revisão, pode acontecer que você leve a documentação para comprovar, no caso aí de um benefício por incapacidade para o trabalho, que é a aposentadoria, auxílio doença, leva a documentação comprovando que não tem condições de trabalhar, e mesmo assim o INSS pode cortar o seu benefício. Principalmente no caso que o benefício foi concedido através de um processo judicial, que lá atrás foi cortado no INSS e você entrou com um processo judicial. Então, infelizmente, se o INSS te convocar, pode ser que acabe cortando o benefício na avaliação do perito lá, do INSS. Mesmo que você leve a documentação, ele pode entender que você tem condições de trabalhar e acabar cortando o benefício. Mas se isso acontecer, é um direito seu e, lógico, você não tem
condições de trabalhar no caso, você procurar um advogado previdenciário. Como eu já falei aqui, se lá atrás foi considerado que você está inválido para o trabalho, estava inválido para o trabalho, lógico que você, no momento, não vai ter condições de trabalhar. Como assim? Passou por uma perícia, seja no INSS ou judicial, e foi considerado que não tem condições de trabalhar, está inválido para o trabalho permanentemente. Como assim que se recuperou? Não tem como se recuperar, infelizmente. Então, é um direito seu de, se for cortado no INSS, numa perícia de pente fino, uma revisão, de procurar um advogado da sua confiança, previdenciário, que certamente, como você lá atrás conseguiu o benefício através do processo judicial, certamente você vai conseguir de novo o seu benefício e o INSS vai ter que rever a situação e, lógico, através do processo judicial, todo andamento, no fim do processo o juiz entender de novo que, no caso, você tem direito de receber o benefício, que o INSS cortou a sua aposentadoria de forma incorreta, que você tem direito de receber a aposentadoria, então o INSS vai ter que continuar votar o seu pagamento do seu benefício, porque não existe isso como que uma pessoa segurada aqui, como eu já falei aqui, passa por uma perícia e é considerado inválido para o trabalho, como que lá na frente vai passar por uma perícia e o INSS vai considerar esse segurado apto a trabalhar, que se recuperou. Como assim? Não funciona isso. Então, é lógico que se você for convocado para passar por uma perícia, que você leve a sua documentação para comprovar que você não tem condições de trabalhar e que tem direito de continuar recebendo o seu benefício. E, lógico, se for cortado, através do processo judicial, com a sua documentação, comprovando que tem direito de continuar recebendo o benefício, lógico que você vai conseguir comprovar sua incapacidade e continuar recebendo o seu benefício. Beleza? Fica com Deus, boa sorte para você aí. Espero que você que estava com dúvidas referentes a esse assunto, que tenha conseguido, através desse vídeo, tirar suas dúvidas. Beleza? Fica com Deus, boa sorte e até o próximo vídeo.